meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam sim você a questionar esta realidade. Muita paz e muita luz a todos vocês. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Vocês de todos os lugares do mundo. Você que está no Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos de Moçambique, nossos amigos da Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros de Portugal. Portugal, aquela força sempre. Ai, eu tô fazendo uns pezinhos ali de um aqui no meu peito do El, né, Bia? Nós ficou um mês sem levantar um garfo. Nós foi catar uns pesos ali para fazer. Depois de um mês, depois dessa morte da minha mãe, nós ficou um mês sem fazer exercício. Aí nós foi voltar. Aí foi complicado. Fabiana tá andando igual Robocop. As pernas tudo dura, né? Fabiana foi comprar mistura pro almoço hoje, no sacolão. Chegou lá no sacolão, o homem perguntou se ela tava bem. Ela falou, tô operada. Foi assim que você falou pra disfarçar? Eu tô operada. E, nossa, boa recuperação para você, não é? Foi. Infelizmente. Eu fui deitar na cama, eu fui ver. Ai, parece que eu levei 50 pauladas nos ombros, nos peitos. Tô tudo dolorido. Fabiana tá parecendo o Robocop. Durinha andando com as pernas. Mas calma, daqui a uma semana o nosso corpo acostuma de volta com a nossa rotina de exercícios. Espero, né? Vai ser. Então, quero dar boas-vindas a você que está em Portugal, nossos amigos, irmãos e guerreiros, sem o murrinho que dói, nossos amigos espalhados em todos os países dentro da Europa, você que se encontra na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, você que está na Índia, nossos amigos também dos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar deste planeta, ou desta dimensão holográfica, que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção sempre. É um prazer falar com todos vocês. Eu quero também, do fundo do coração, agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, pessoal. Em meu nome, em nome de minha família, do fundo do coração. E eu quero generalizar todo mundo e agradecer a sua atenção, o seu carinho em nos assistir, em nos ouvir, sacrificando um pouquinho do seu tempo. Muito obrigado do fundo do coração mesmo. Vocês são demais! E pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo aí. Nós vamos falar sobre os híbridos. Vocês assistiram os vídeos dos híbridos? Viu que o assunto híbrido é muito mais complexo do que nós imaginamos? Mas eu estou observando um negócio ali, porque o passatempo da Fabiana é fazer os bichinhos dela enquanto eu gravo, né? Porque ela é a minha comentarista oficial. E ela está fazendo é um reptiliano isso daí? Deixa eu dar uma olhada nele. Mas não tá pronto. Mas tá interessante a sua obra de arte, a cabeça tá top, viu? De amigurumi. Esses dias a gente foi num shopping aqui em Uberlândia, tinha uma loja de amigurumi, falei, Fabiano, esses amigurumi aí não tá com nada perto dos seus, viu? Seus é top. E ela não usa receita não, a receita dela é os cálculos mentais da mente dela, né? E esse aqui é um reptiliano, né? Vai pôr os dentinhos? Boa. Tá ficando massa, hein, ó. Nossa. Ó. Isso aqui ela tá nem só tá começando a moldar os olhos, né? Mas olha que legal. A cabeça dele é aqui. Ó, é um reptiliano. Aqui vai ser a língua dele, assim? Vai ser vermelho, é? Vai olha que top. Ó. Olha que sem receita, é só da cabeça, né? Só na inspiration, né? Então um reptiliano do seu lado aí, faz assim, tá ficando só entrando na sua mente. Mas tá ficando top esse reptiliano, hein? Você vai fazer grandão? Grande. Musculoso, forte, com a cauda, né? Grandão. É um reptiliano. Muito top. Você viu, esse dia a Fabiana falou assim, a Fabiana recebeu um e-mail dela, umas indicação para assistir vídeo de canalização de reptiliano. Tá bom. Ela tá aqui mexendo, pôs no celular dela, né? E a gente junta aqui. Ó, aí você derruba a canalização, né? Que a maioria delas é tudo fuleirado, na maioria, não é a maioria, é 99,9%, viu? Aí tá assim na canalização, uma reptiliana. Reptiliana. Vocês são uma raça humanoide muito bela. Bela, falava? Uma raça muito bela.
Você vê que aí tem mais... Isso é o egocentrismo humano, né? Ele coloca o ser humano como top, né? O reptiliano, vocês são muito belos. Vocês são lindos, que raça bela. Entendeu a jogada que o humano se colocando como uma raça bela, bonita? Primeiro, o humano tem pioi. O humano enche de pioi. O humano enche de caspa na cabeça. Sem tomar banho, sua cabeça fede, seborreia, sebo. O humano enche de cera, aqueles catacão desse tamanho de cera dentro do ouvido. Entendeu? Né? E tem gente que vai beijar aqui, Fabiano, ó. Amor, lambedores de cera. Né? Você enche o nariz de catarrão, de melecão. Sua garganta, né? Ai, gusparada, né? O seu CC, você pede CC, fica sem passar desodorante 50 horas. Dá uma cheirada no subacão pra você ver que beleza que fica, né? Primeiro, se você passar a mão, vai assim, ó. Aí você dá aquela cheirada. Aqui, ó. Ai, pá. Né? Fica sem tomar banho 2 dias para ver se você se suporta, né? Aí aqui na nossa pele é cheia de bicho, aruacros comendo, dentro da nossa pele é cheio de cravo. Pega aqueles vídeos de cravo da internet, você vai ver aquele coró. Sabe, coró é aquele verme, né? Cabeção preto, tem uns que parece que tem até cabelo, parece uns dinossauros. Tudo dentro da nossa pele, né? Fica sem escovar os dentes, faz só. Se ninguém desmaia perto de você. Então assim, a gente dá aquelas bolinhas amarelas carnicenta dentro da garganta. O ser humano é podre, né? Fala que dentro de você, se partir o ser humano no meio, ele é cheio de cocoré. O ser humano tem ninguém carrega até 20 quilos de cocoré dentro dela. Você pesa na balança, pô, minha balança deu 80 quilos. Aí você faz o cálculo, você pesa na realidade 60 quilos, porque 20 é de cocô que está dentro de você, né? Tem gente aí que é praticamente, literalmente, feito de bosta, né? Então aí você vê que, como que uma raça fedorenta, uma raça, me perdoe a palavra, carnicenta, que tem gente aí que acha que, né, nossa, eu sou, nossa, tudo de top. Tudo que existe top, eu sou a maravilha do universo. Eu sou a maravilha do universo. E ainda comedores de bicho. Né? Solta aqueles gases fedorentosos o tempo todo, tá? E come carniça, come... A pessoa faz o corpo dela um cemitério de pedaço de cadáveres de animais, né? A pessoa, você vai perceber... A pessoa em si é um cemitério ambulante, né? Então ela come aquilo fica decompondo, virando bosta, soltando gás, peidando pra tudo quanto é lado, arrotando aquela carniça, né? Aí a raça é linda, bela, né? Bela. Olha, aí vem um ET lá dos quintos dos cosmos afora. Naves espaciais que só de você pensar, você já tá no lugar. Aí você chega assim, olha... Vocês são muito belos, que humanoides belos vocês são. Daí você derruba mais uma palhaçada de canalização. Você vê o egocentrismo humano de se achar a última bolacha do pacote. Tem gente que fala assim, olha, as raças extraterrestres, eles são aficionados pela raça humana, porque a raça humana contém os códigos genéticos de bilhões de... vai se lascar. A raça humana é um subproduto, lixo, da pior estirpe, a genética mais fuleirada que existe, tanto que o humano, ele acha que ele é o top, ele tem todas as características e cargas genéticas de multirraças alienígenas, e que todos os alienígenas, eles são obcecados pelo planeta Terra e por todos nós, porque querem nós como seus materiais, objetos de pesquisa, porque nós somos maravilhosos. Grace, nós temos toda a carga genética do universo. Reptilianos, pleiadianos, tudo, nós somos Master Blaster by the Power.
Aí os otários acreditam que a raça humana é linda, bela e que tem todos os códigos e chaves genéticas de milhares de raças extraterrestres, quando o humano não passa de um carnicento fedorento. E que os extraterrestres sentem nojo dos humanos. Por isso que os extraterrestres falam mais com os eus maiores no plano astral do que os encarnados aqui. Porque o ser humano é aquele animal que fica no campo, que você chega, ele está todo cheio de doenças, bactérias, até os nossos pensamentos fedem para os extraterrestres. Então, acorda. Mas, voltando a falar sobre híbridos, eu fiz um vídeo sobre os híbridos. É um assunto que mexe muito com as pessoas, mexe mesmo, porque é muito interessante, né, Fabiana? Nossa, bastante. Eu falei, pessoal, manda umas perguntinhas aí, algumas dúvidas que a gente fala mais, abrange sobre esse assunto sem problema algum. E o pessoal mandou algumas perguntas no meu Facebook. Se você não me acompanha no meu Facebook, digita lá Marcelo Marins e você vai me achar, e você aperta o botão seguir e você vai vendo os posts, que eu sempre estou interagindo no Facebook também, embora os canais pertençam ao YouTube. Mas eu nem filtrei, eu nem li, eu abri aqui agora e vou respondendo conforme aí as perguntas. E vou tentar ser o mais dinâmico possível, né? Para ser híbrido tem que ser para ser híbrido tem que ser mais parecido com a mãe e o pai. Não pode ter nada a ver necessariamente. Não, nada a ver. Isso não tem nada a ver. Se um parece mais com o pai, com a mãe, porque os alienígenas eles modificam a genética. Eles podem pegar a genética do pai, por exemplo, eles retiram ali códigos genéticos ou até mesmo o próprio esperma do homem. Ali eles fazem toda uma alteração genética e vão e fecundam a mulher. A mulher nem sonha, a mãe nem vai sonhar, acha que numa noite de amor engravidou do filho, mas na realidade ali foi manipulação extraterrestre. O filho pode, ou a filha parecer com o pai, com a mãe, ou com ambos os dois. Isso tanto faz. No meu caso eu expliquei de minha situação particular, mas isso aí necessariamente não existem regras, entenderam? Vamos passar para frente. Marcelo, o que eu queria saber é qual a finalidade real do híbrido. Todos são trabalhados por extraterrestres para uma finalidade? Com certeza. Se os extraterrestres trabalham, por exemplo, seus pais ou pessoas aqui, humanos, e eles interferem no que nós chamamos no curso natural das coisas. O que o curso natural das coisas é? O homem e a mulher têm a relação sexual, através da relação ali, ela é fecundada e ali naturalmente gera-se o bebê e nasce a criança. Agora, quando os extraterrestres, que isso é milhares de pessoas ou milhões de pessoas nessa Terra, quando os extraterrestres quebram esse ciclo, mas tudo dentro das regras da dimensão, porque ele não vai fazer um híbrido que sai voando, é que no alienígena, no Superman, superpoderes, não. As regras das dimensões, elas estão estipuladas e eles podem alterar sim, mas desde que se mantenham dentro das regras da dimensão. Então você não vai ver nenhum híbrido voando aí, ou com poderes Mega Master Blaster Power, não. São diferentes. Existem, a gente chamamos de habilidades. Habilidades, não poderes. Então, assim, a finalidade deles é justamente vai de questões astrais, interesses desses extraterrestres, interesses ou acordos feitos com o seu verdadeiro ser que está no plano astral ou no mundo espiritual, que é o seu eu maior. Então, assim, existe sim acordos e interesses. Então, existe essa finalidade, né? Então, Marcelo, o que eu queria saber é qual a finalidade real do híbrido? Todos são trabalhados por extraterrestres para uma finalidade? Sim. São todos muito lúcidos ou não necessariamente? Se você for perceber que há 11 anos atrás para cá é que eu venho trabalhando, que eu venho aprendendo, desenvolvendo, que eu vivi uma vida toda confusa, né? Eu tinha minhas experiências, que chamamos de mediunidade, paranormalidade, mas eu não conseguia entender e eu sofria muito por isso. Então você vai perceber que isso não necessariamente, o híbrido ele já é desde criança um super humano. Ele já é uma pessoa muito confusa, ela é uma pessoa que não se encaixa, não se enquadra na sociedade, não se enquadra direito na família, às vezes nem se enquadra na família. Então ele é bem diferente de todos. Então você vai perceber que
a lucidez depende do extraterrestre. Igual eu já me tornei consciente da forma que eu sou já velho. Eu já era até pai. Porque eu perdi muitos anos na religião. Então vocês vão perceber que muitos hoje, por exemplo, os pais que acompanham o trabalho que eu faço, por exemplo, eles vão ter mais base para entender e ajudar as suas crianças, percebendo aspectos nelas. E imagina a lucidez que elas vão alcançar. Eu tenho 41 anos. De 11 para cá que as coisas vêm mudando, ou mudaram muito para mim. Imagina para uma criança agora, quando ela tiver 41 anos, o que ela não vai ser, não é, Fabiana? Olha o nível que ela vai se encontrar. Então é bem diferente, é bem mais para cima. Então percebe-se que eu perdi muito tempo, mas tudo tem seu tempo e sua finalidade. São todos muito lúcidos ou não necessariamente? Não necessariamente. E se todos possuem as características que você citou no vídeo anterior, ou podem ter uma característica diferente, como ao invés de ser antissocial, pode ter um poder de liderança e persuasão, por exemplo, não. Híbridos, não. Todos os híbridos, todos, isso é um padrão. Eles não querem interação com as pessoas. Se as pessoas me acham que eu sou um líder, estão enganadas. Não existe líderes aqui. Os líderes se fazem dentro das religiões. Líder é um ser, uma pessoa que coloca você debaixo dela, te colocando num estado de inferioridade. Todos somos capazes em igual condição e capacidade. Todos nessa terra. Só que o sistema faz você acreditar que você não é e que outros são. E é por isso que você fica no estado de inferioridade. Mas o híbrido, ele não veio aqui para ser líder, estar no meio da multidão. Isso é igual líder religioso, né? Parece Jesus, por exemplo, no meio da galera. Vem cá, não. O híbrido, ele não quer se humanizar. Ele é na dele. Ele é na dele. Todos são assim. Não tem diferença nesse ponto. Então, ele é muito diferente. Ele é considerado... O híbrido geralmente os consideram como psicopatas, são pessoas sociopatas, pessoas que não interagem, não têm dó de pessoas, humanos, não se comovem com catástrofes, com tragédias, para eles ó, tanto faz, não se comovem com bichos, com animais, não gostam de animais, né, não gostam de humanos em si, interagir, vê isso aqui tudo como uma aberração. Eles estão mais prontos ao contato e o lidar com o diferente, ou extraterrestre, ou coisas extraterrestres, do que essa mesmice aqui. Então, geralmente, o híbrido ele não curte animais, não, viu? Ele não é muito chegado em animais, não. Ah, eu adoro animais. Nos híbridos extraterrestres, os extraterrestres colocam muito de si deles nos híbridos. Então, os híbridos, eles são frios. Eles são frios, não são chegados em animais, não são chegados em pessoas, não são chegados em natureza em si. Eles veem a Terra quase como os extraterrestres veem. Eles veem os humanos como, por exemplo, animais. Vê tudo quase a mesma coisa, uma coisa descartável. Então esse é o posicionamento do híbrido. Marcelo, gostaria de saber... Deixa eu ver se terminou aqui a pergunta, né? Já respondi. Marcelo, gostaria de saber se podemos ser híbridos tendo a genética do pai e mãe biológicos. Sim, como eu já respondi anteriormente. O que eu queria saber é se características físicas identificam o híbrido. Sim, acontece sim. Por exemplo, olhos que fendam em fotos. Não, aí é o seguinte, pessoal. Aí fica uma coisa muito fantasiosa. Eu vou terminar a pergunta e já vou responder. Por exemplo, olhos que fendam em fotos, mudança de cor de olhos para vermelho, verde, etc. Não, fotos, eu não acredito em fotos nenhuma. Nem se eu tirar uma foto minha e sair... Não encaixa isso. Isso aí fica muito pro lado do desejo fantasioso. Entenderam? Algumas pessoas gostam, mas eu particularmente não. Eu não levo para esse lado. Né? Por exemplo, olhos que fendam em fotos, mudança de cor de olhos para vermelho, etc. Sei que isso de olhos que fendam é uma característica de dracos reptilianos, pelo menos é o que me foi informado, ou seja, é muito comum pelo que entendi entre draconianos e reptilianos. Olha, isso aí tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado que pode ser um espírito obsessor dentro do teu corpo, pode fazer o teu olho mudar. Você está no espelho e você olha... O ser do espelho, né? O ser do espelho
se projeta lá do jeito que ele quer. Ele vê a sua mente, ele vê como é que você está no astral. O espelho é algo de o espelho é um traidor. Ele é um traidor da realidade. Não vão por espelho. Um exemplo, uma parte. Fotos que tiram... Pessoal, 99,9% das fotos de características, mudou o olho, parece ter um fantasma, o olho ficou vermelho. Pessoal, isso aí é coisa da dimensão, são reflexos, coisa da tecnologia, não tem nada a ver com esses lados de paranormalidade, lado desse estado de híbrido. Aí já é meio fantasioso e eu prefiro ficar com os pés bem no chão. Parece loucura da minha cabeça, Marcelo. Mais uma vez, meio sonolenta, ao abrir os olhos, algo estranho ocorreu. Vi como se fosse uma luz vermelha se projetar dos olhos como um alvo. Não sei o que é isso, fiquei sem entender. Olha, já é fácil de responder, né? Parece loucura da minha cabeça, Marcelo. Mais uma vez, meio sonolento, pessoal. A gente está desdobrado. A gente está meio desdobrado. Então você não viu, você estava com o espírito meio solto, assim, ó. Você estava mais ou menos assim, em vez de você estar bem acoplado, você está assim. Então você consegue perceber o estado espiritual. Então, assim, você estava, digamos, foi uma experiência de projeção, uma experiência astral. Então você estava com a consciência aqui e lá ao mesmo tempo. Aí, lá ao mesmo tempo, você observa os dois ambientes da mesma forma, assim, com lucidez. Parece loucura da minha cabeça, Marcelo, uma vez, meio sonolenta, ao abrir os olhos, algo estranho ocorreu, vi como se fosse uma luz vermelha se projetar dos olhos como alvo. Não sei o que é isso e fiquei sem entender. Em meditação, uma vez consegui parar uma cena que estava aceleradíssima, foi bizarro. Tem coisas, meu amigo, se você quiser rir, pode rir, pois parece loucura até mesmo para mim. Não, eu não rio de ninguém, meus amigos. Mesmo porque se fosse para alguém rir, eu seria o primeiro, número 1 a ser, né, motivo de piada, como sou. Tem muitas pessoas que riem, acham engraçado, acham a maior piada, né? Mas na realidade, isso daí é uma experiência astral e não nada a ver com, por exemplo, uma característica de híbridos. Então não existe superpoderes, digamos assim, nessa forma tão expressiva, né? De sair um raio pelo olho, ou você flutuar, sair voando. Não existe desta forma. Não entre os humanos encarnados, né? Boa pergunta. Será que os híbridos podem se materializar, ser real, ser? Não, é shapeshift, tá? Será que os híbridos podem se materializar, ser o real, ser? Não. Aí já chama shape shift, mudança de forma. Aí já são os extraterrestres, por exemplo, igual eu fiz o vídeo sobre os híbridos lá da realeza europeia, por exemplo, citando, né, ali os ingleses, a realeza inglesa. Então, assim, aí para você mudar, aí você já é um outro tipo de híbrido. Não é híbrido humano, já é um híbrido extraterrestre. Tá? Então, os híbridos, será que os híbridos podem se materializar, se real ser? Jamais. Os híbridos humanos, não. Então, vamos lá. Marcelo, os híbridos têm dons? O que mais caracteriza os híbridos são seus dons, que muitos chamam de paranormalidade, ou você ser um pouco diferente da maioria da massa, né? Quais dons eles teriam? Olha, você pode ter dom de... seria mais ou menos, vamos citar, uma mediunidade muito forte. Você pode ver desencarnados, espíritos extraterrestres, conversar com extraterrestres, receber visitas de extraterrestres, que extraterrestre, para falar na real, materializado, conversando com você, ao ponto de te dar essa, digamos, essa moral, né? No mínimo você é um híbrido. Então, no caso, eles vão chegar em você, vão ser mais abertos com você. Você pode ler pensamentos de pessoas próximas a você. Conforme mais espiritualizado, mais em harmonia com o universo, mais preparado tiver a sua condição energética, você pode ler pensamentos, você pode ler energias, você pode desmascarar pessoas realmente na sua frente sem que elas percebam. Você pode transmitir pensamento para outras pessoas e elas, você pode, além de ler os pensamentos delas, você pode induzi-las mentalmente conforme o seu desejo mental. Você pode jogar um pensamento na mente dela. Então, seria mais ou menos... Quem já assistiu Star Wars, os Jedi tem aquela mania de conversar com as pessoas, e algumas pessoas acabam fazendo o que eles querem, entram na mente, não é, Fabiana? É. Então, muitos híbridos têm esse poder de serem muito convincentes
e de fazerem com que, por exemplo, a massa faça o que eles querem. Então, muitos podem chamar os híbridos de manipuladores, porque na realidade eles conseguem aquilo na maioria das vezes que eles querem. Porque quanto mais esforço, mais força, os híbridos têm poder mental muito grande e uma pessoa, digamos, é muito fácil entrar na mente de qualquer pessoa. Então você pode ler a mente dela como você pode induzi-la mentalmente àquilo que você quer. Então os híbridos têm muito essa força paranormal psíquica, entendeu? Então você não vai sair voando, você não vai sair aí soltando raio laser, soprando gelo, mas você tem um poder mental extremamente acima dos outros. Continuando. A genética deles é mais forte? Olha, híbrido é uma alteração que uma raça alienígena faz na genética humana para dar um upgrade, né? Não ao ponto de fazer com que você saia fora, digamos, dos padrões da dimensão, você não vai sair flutuando, como eu disse, voando, soltando raio, nada disso. Mas mentalmente você se torna muito mais forte do que a maioria das pessoas. Continuando. Amigo, entendi perfeitamente o vídeo ontem, muito importante para mim. Sobre o motivo de hibridizar alguns aqui, acho que é algo particular a ser buscado individualmente. Ou existe um motivo mais forte e real? Poderia explanar melhor no vídeo de hoje? Eu já falei nesse vídeo, tá? Eu já expliquei no começo do vídeo essa pergunta. Vamos seguindo, para tornar dinâmico. Eu nasci estranha, sou estranha até hoje, aos 71 anos. Tentei a vida toda ter religião, porém nunca senti emoção com nada. Ninguém consegue gostar de mim, porque a Fabiana já tá assim, ó, me olhando, ó. Tipo assim, parece com você. Né? Ninguém consegue gostar de mim, porque me percebe sem emoção verdadeira. Exemplo, não gosto de nada e sempre estranho tudo neste mundo. Tipo assim, onde estou, para onde vou, a possibilidade da amiga ser híbrida é gigantesca, porque essa é a característica que me foi perguntado no começo do vídeo sobre os híbridos. Os híbridos, eles não querem ser líderes, não querem estar no meio das pessoas, eles simplesmente querem ficar na deles e questionam, não gostam de nada daqui, não gostam de animais, não gostam de pessoas, não gostam da natureza, acham esse mundo uma merda de horroroso, porque eles sabem que isso aqui é uma fantasia, isso não existe. Não se dão com ninguém. Não se dão com ninguém. As pessoas não... A Fabiana mesmo fala assim, Marcelo, a Fabiana, uma coisa que ela queria dizer no vídeo, e às vezes não soou tão da forma que ela queria, que ela mesmo falou um dia pra mim, Marcelo, como as pessoas não gostam de você. Ela falou assim, é só vir aqui em casa, te conhecer e a maioria te larga. É só estar pessoalmente com a sua energia, ele sai fora. E aqui em Uberlândia as pessoas não dão muito com você, porque a sua energia é de repulsa entre humanos. Você tem uma energia que repulsa os humanos. Os humanos não gostam da sua energia porque ela não é familiar para eles e é uma energia que repulsa eles, expulsam eles perto de você. Não é assim que você quer dizer? Sim, então, é igual no caso, porém nunca senti emoção com nada, igual eu já falei para vocês, ninguém consegue gostar de mim. Vocês podem gostar de mim no vídeo, mas quando me conhecem pessoalmente, a maioria desencanta, porque a minha energia espelha vocês. Porque a minha energia não é uma energia que abraça a pessoa, a minha energia é uma energia que repele, porque na realidade eu não sinto nenhum tipo de afeição pela humanidade. E as pessoas percebem isso, não é isso, Fabiana? Então essa amiga igual, né? Eu nasci estranha, sou estranha até hoje, aos 71 anos, tentei a vida toda ter religião, porém nunca senti emoção com nada, ninguém consegue gostar de mim porque me percebe sem emoção verdadeira, não gosto de nada e sempre estranho tudo nesse mundo. Tipo, onde estou, para onde estou, característica fortíssima de um híbrido extraterrestre. Que embora, mas eu não tenho experiência, eu não sei de nada, eu não sei de onde, eu não vejo nada, não importa, só de você ser assim, você não é humano. Você não está no estado de humano. Então, continuando. Marcelo, sobre a hibridização, os dominadores não falam nada. Eles deixam as outras raças fazerem isso de boa. Olha só, meus amigos. Nós estamos na reta final desta humanidade. É tudo ou nada. Como eu disse para vocês em outros vídeos,
Lembram quando eu disse que as raças alienígenas resolveram atacar tudo de uma vez só? Tudo de uma vez só, todo mundo veio de uma vez só para cima deles? Então eles não esperavam por isso ou não queriam que isso acontecesse. Então no caso aí, eles, ou seja, o que eles conseguirem arrancar e levar é lucro. Então extraterrestres estão invadindo dimensões, entrando em dimensões, aparecendo aqui, hibridizando pessoas, o astral, ou o que vocês chamam aí de nosso lar espiritual, aí, geralmente no espiritismo, aquilo ali, meus amigos, se existia uma cidade já é muito, porque o astral já está tudo detonado. O que ainda resiste são as intracidades, onde os dominadores ali têm as suas bases, os seus lugares, as suas cidades. Mas o astral em si é só estar na ruína. Então vocês percebem que não tem muito o que fazer e os extraterrestres estão aproveitando dessa oportunidade agora, porque depois na Terra 2.0, digamos assim, não tem mais como sair de lá. Quem for para lá, tchau, tchau, vai ficar lá um bom tempo, mas eu digo um bom tempo na casa de bilhões de anos. Prestem atenção, não vai ser fácil sair, não vão ter defeitos, não vão ter bugs no sistema deles, não vão ter brechas. Quem foi está lascado. Os extraterrestres, a princípio, não entram lá. Somente eles têm todo o domínio. Então, continuando. Marcelo, aqui a pessoa não tem pergunta, agradecendo. Para saber se sou híbrido, tenho que ter uma grande mediunidade desde pequeno? Não. Isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito íntima e pessoal, que não existe uma receita já definida. Isso é algo muito da característica da busca pessoal de cada pessoa. Mas eu já estou dando algumas características. Que no caso, por exemplo, se a pessoa não tem essas características, ela provavelmente não é. Porque isso é uma coisa que nasce com você. Por exemplo, eu desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sou do jeito que eu sou. Nunca houve uma mudança. Eu forçava, tentava me adequar, mas eu não conseguia. Então eu sempre fui do jeito que eu sou. Eu brinco com a Fabiana, eu falo, Fabiana, o que você viu em mim? O que você viu em mim? Não falo para você? Direto, né? Marcelo, ontem você explanou bastante o teu caso de ter mais a genética da sua mãe. Poderia ser o contrário? Ter mais o gene do pai e não ter nada a ver com a mãe? A mãe apenas ter gestado o bebê? Pode, com certeza. Claro que sim. Pois me sinto assim, até fisicamente eu sou toda parecida com meu pai, já falecido até. Embora não concordasse com 90% das opiniões dele, muitas vezes batimos de frente em conversas e tudo porque quando ele morreu eu tinha 13 anos e os dois, tanto meu pai como minha mãe, ambos me falavam a seguinte frase: você não parece nada comigo, você é totalmente diferente de mim, se você puder me responder, grande abraço. É claro que sim. Claro, no meu caso eu expliquei o meu caso em particular, mas no caso pode sim, claro, mexer na genética um ou do outro. Isso vai muito da característica da raça alienígena e por qual propósito. Isso depende de acordos, depende de acordos astrais com os seus maiores para estar acontecendo isso. Entendeu? Igual no meu caso eu expliquei sobre a questão da minha mãe, expliquei de eu não ter identificação genética nenhuma com aquele na qual ela dizia ser meu pai biológico ou com a família dele, as pessoas. Era uma coisa que não batia energia nenhuma, não sentia nenhum tipo de afinidade energética, era neutro, era totalmente vazio por causa disso. Mas isso não existe uma receita em si. Me identifiquei bastante, grande parte do que o Marcelo descreveu no vídeo é a minha história, mas como você, Cristiano, meus genes são absolutos para o lado do meu pai, e não me pareço nem mesmo com meu irmão, eu sou apenas a versão feminina do meu pai. Marcelo, por que algumas pessoas são hibridizadas? Qual o propósito disso? Eu já respondi, tá? Tá respondido no começo do vídeo. Os híbridos podem fendar os olhos? Olha, existem muitas possibilidades, mas eu particularmente eu não creio nisso, porque aí no caso seria shapeshift. Shapeshift já é alienígena que muda de forma, ou híbridos alienígenas feitos pelos alienígenas dominadores, igual nós somos um tipo de hibridização meio que escondida, feita uma coisa mais sutil mesmo, é uma coisa mais
mental, poder mental, ou no lado sentimental. Agora, sobre fendar os olhos, mudar de aparência, aí já é uma hibridização puramente alienígena, sem qualquer tipo de, digamos, aí os dominadores é quem fazem isso, como eu citei sobre a realeza europeia, porque aí transcende, ou seja, ultrapassa as regras da dimensão. De quem que é a dimensão? A dimensão pertence a quem? Pertence aos alienígenas dominadores. Por exemplo, os Dráculos, os Reptilianos, os Greys, os X e tantos outros, insetoides e tantos outros. Então, como a dimensão é deles, eles podem mudar regras para eles. Então, eles estipulam regras deles. Então, eles podem fazer esse tipo de alteração e ter esse tipo de alterações diferenciadas sobre as regras. Mas, no caso nós, encarnados na terceira dimensão, nosso processo de hibridização, quando híbridos, é mais poder mental psíquico. E não no poder já de transformação, que no caso aí já é dos próprios alienígenas dominadores, donos da dimensão. Os híbridos podem ter algumas marcas no corpo, tipo pontinhos vermelhos aparecer do nada. Olha, pontinhos vermelhos aparecer do nada, isso pode ser, em muitos casos, é processo de abdução. Então pode ser procedimentos de alienígenas, como a inserção de chips, mexendo em alguma coisa, alguma parte no teu corpo. Então esses pontinhos que aparecem geralmente, e se depois de um certo tempo isso vier a acabar, isso aí pode ser mais processo de abdução, procedimento que poderíamos chamar de procedimentos de operação cirúrgicos alienígenas. Além dos aspectos psicológicos, os híbridos têm alguns aspectos físicos que lhes identificam? Pode sim. Pode sim. Por exemplo, alguma característica física, mas não muito anormal. Pessoas podem ter o comprimento dos braços mais compridos do que o normal. Você fala, nossa, mas aquela pessoa, os braços dela é bem grande, é desproporcional um pouco ao corpo. Pode ter os braços mais curtos, né? Por exemplo, aqui em casa os meninos me chamam de Tiranossauro Rex, porque eles me corretam, dizem que meus braços é curtinho, né, Fabiana? Não é assim? Pelo meu tamanho, eles falam assim, pai, você é igual o Tiranossauro Rex, seus braços é curtinho em vista do teu corpo. Você é grande, comprido, mas os braços é curtinho. É desproporcional pro teu corpo. Né? Então eles me chamam, as mãozinhas pequenas, aí eles me chamam de T-Rex aqui. Os moleques me corretam até, os meninos aqui. Falam que eu pareço um Tiranossauro Rex, com os bracinhos e as mãozinhas. Então, existem pessoas com pescoço muito comprido. Nossa, eu já cansei de ver. Você faz só o tamanho do pescoço daquela pessoa. Mas isso pode ser também característica da energia, da essência dela, da essência da origem dela. Porque a energia do seu eu superior desfragmentado, ela está presente no seu eu maior que chega no personagem. Então isso pode ser uma característica do seu eu superior, da raça alienígena, né, que você pertence. Agora, igual no caso, por exemplo, pode acontecer também com o híbrido, mas aí o híbrido tem que ter aquelas características desde criança. Porque tem gente que você fala assim, aí a pessoa começa a mudar, né, Fabiana? Eu vou ser híbrido, é legal você me taxar como híbrido. Então, isso é uma coisa que você nasce assim. Você tendo essas características mentais, psíquicas, de comportamento que eu falei para você, que para o mundo, para a ciência mundana, você é um psicopata, sociopata, você é um anormal, entendeu? Então você tendo essas características, pode sim, da hibridização da genética daquela raça alienígena, você ter características deles. Isso pode acontecer, sim, claro, mas tem que perceber que, por exemplo, você não tem característica nenhuma dessas que eu citei. Isso aí já é mais uma coisa energética do seu eu superior e da raça na qual você pertence. Continuando. Por exemplo, pode falar. Por exemplo, uma pessoa que que ela tem mais, como é que fala, a identidade mais forte, que ela é aquela pessoa mais... quando uma pessoa ela é muito determinada e ela é para frente, tudo isso é do eu maior dela. É do eu maior. É por isso que eu falo que é muito complexo todos esses assuntos, porque você tem que analisar plano astral, eu maior. E o maior, você tem que caracterizar também o eu superior, a raça alienígena na qual você pertence. Bom, como
terceira dimensão, boneco, você tem que analisar características, por exemplo, você pode ter características de hibridização extraterrestre, entendeu? Por isso que eu brinco, né? Falo que é mais fácil você estar na religião, porque lá você tem que acordar cedo, agradecer a Deus, tudo você agradece, você reza, você ora, o seu santo, o seu ser espiritual que você quer, e depois você vai e dorme, e a sua vida é assim, é Deus, viver aqui, ser salvo, lutar contra o diabo, morrer e ser salvo. É assim, sabe? É você fazer assim, ó. O raciocínio seu é do tamanho do grãozinho de mostarda. Você quase não enxerga. E quando você parte realmente para expansão de consciência, meus amigos, aí a história fica muito maior. Aí, se você não tem inteligência ou raciocínio para acompanhar, e você fica assim, não, despertar de consciência é só para ganhar dinheiro. Analisando é igual uma religião. É manipulação de pessoas. Você não passa de um retardado. Aí vai orar, vai orar. Oh, meu Deus, vai caçar o que fazer. Porque a energia de um ser draconiano, reptiliano, é uma energia muito forte. Muito forte. Essa origem, tanto que é super difícil lidar com pessoas assim. Aí é diferente, não quer dizer que ela é híbrida, não. Quer dizer que o ser dela é que é forte. O eu superior dela tá... Então são vários pontos e características a serem analisadas. Entenderam? Aí quem não consegue, não tem raciocínio, vai criticar. Não, isso é manipulação de passos, pessoas. Isso é mesmo coisa de religião. Aqui, ó. E a inteligência, ó. Esse é gente. Você pega assim, vamos fazer um negocinho. Dá uma baixada assim, põe o popô para cá. Aí você pega e mete o pé e fala tchau, some, infeliz. Vai capinar um quintal para ver se você ocupa sua mente e fica pensando, consciência cósmica é para manipular pessoas, para ganhar dinheiro, é religião, porque tua mente não consegue acompanhar o raciocínio, né? Ou seja, o tique e o teco não funciona direito. É desprovido, né? É desprovido. Mas continuando. Agora, lógico, tem pessoas que não conseguem acompanhar, mas elas têm a humildade de falar, isso não é pra mim. Mas tem uns que não conseguem, aí vai botar defeito, meter o pau, criticar, e você percebe que não consegue raciocinar. E quando você não tem poder e condição de acompanhar algo, é melhor falar mal, porque você tem que falar alguma coisa, é mais fácil, né? Então, continuando. Continuando aqui. Então, sobre características físicas, é o que eu citei e falei para vocês agora. Os híbridos podem ser aqueles que irão embora sem passar pelos dominadores, pois é a última encarnação deles? Não. Não mesmo. Todos podem passar, desde que se preparem. Em vez de, por exemplo, ficar falando mal, criticando, achar que é difícil, que não consegue, que não vê espírito, não vê ET, não vê nada, em vez de ficar fazendo isso, continuar, porque o despertar de consciência cósmica é um conceito de vida, isso é para a vida toda, e isso vai continuar depois na sua vida cósmica, na sua civilização, não é uma coisa da Terra, o consciência cósmica é como é consciência do universo, então todos os seres alienígenas têm a consciência cósmica, então não é algo, um modismo, algo inventado, é algo que é para toda a existência cósmica, então por isso chama consciência, ou seja, ter consciência do que são as coisas do universo. Então é muito mais abrangente, é muito mais maior. Então não é você... Por exemplo, eu tenho 11 anos que eu mudei. 11 anos, foi 11 anos de muita luta. Eu não meditei, aconteceu as coisas, foi aos poucos. Eu era muito confuso, porque aconteciam muitas coisas. E se eu vou dizer para vocês, se eu morresse, vendo tanto de espírito ser indo na dimensão do espelho, se eu morresse antes de eu conhecer os Colutos, eu estava fudido. Porque na realidade eu já tinha me lascado há muito tempo. Há muito tempo. Então, entende que não importa se você vê, você medita, você vê planetas, você conversa com alienígenas, você conversa com seres, acontecem coisas paranormalíssimas na sua vida, se você não ter uma consciência cósmica. Não adianta nada. Se eu tivesse morrido, eu tinha me estrepado.
E uma pessoa que nunca viu nada, mas tem aquilo que se eu morresse sem aquilo, sem a consciência cósmica, tem pessoas que podem não ter nada, mas tendo essa consciência, esse trabalho mental na mente delas, no ser espiritual delas, quando elas morrem, é o que elas precisam. É o que elas precisam. Então para de lamentar, que eu sei que muitos de vocês adoram lamentar. Continuando, já está terminando. Bom, pelo que eu entendi, o processo de hibridização ocorre por interesse de civilizações que fazem acordos para buscar e dar uma ajudinha para os fragmentos de eu superiores às quais querem buscar. Quais os corpos? Pois os corpos não mudados geneticamente poderiam ainda mais dificultar o progresso de libertação de consciência. Pois o ser muda de energia e o corpo normal não suportaria elevações de frequência de energia, já que é programado para ficar apenas em um tipo de frequência. Por exemplo, quando meditamos e sentimos algum desconforto ou dor, isso se dá pela elevação da frequência, mesmo que mínima. Os seres alienígenas possuem uma genética infinitamente mais forte, pois são raças genuínas do cosmos. Então, com a genética deles, os corpos mudados conseguem suportar outras frequências além da habitual da 3D. Marcelo Marins, a pergunta é, muitos que hoje estão acordados mesmo, que conseguem se desapegar dessa dimensão, apesar das dificuldades, assim como aqueles fragmentos de eu superiores, daquela tripulação de Orion, que caiu em Sirius, que você diz estar fazendo este trabalho para ajudar mais os filhos de Orion daquela tripulação. Claro que todos podem se beneficiar. Podem ter sido seus corpos manipulados geneticamente para auxiliar na sua jornada de retorno para seus eu superiores, ou é coisa da minha cabeça? Obrigado por tudo, gratidão. Não, meus amigos, eu falo para vocês o seguinte, você não precisa de ser especial. Tanto que eu me considero comum como qualquer outra pessoa, né? Às vezes eu já me considerei muito doido quando era mais novo, porque acontecia coisas comigo que as pessoas não aconteciam. Eu falava, por que acontece isso comigo? Eu sou amaldiçoado. Mas eu não entendia, hoje eu entendo. Mas isso não tem nada a ver. Todo mundo nessa terra, todo ser humano que está encarnado na Terra, todos que estão nesse planeta, na terceira dimensão, todos são seres cósmicos, de eu superiores fantásticos. Só que muitos dormem, assim como eu dormi por 20 anos na religião, 20 anos acreditando, querendo acreditar, querendo louvar um ser que nem existe, que nem é real. E eu falo para vocês, todos são capazes, não tem ninguém melhor, ninguém superior a ninguém. Porque muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, não gostariam de estar no meu lugar, não gostariam de ter a minha vida, não gostariam de ter vivenciado tudo que eu vivenciei até hoje. Porque se eu pudesse expressar para vocês, com toda a clareza do meu ser, como foi a minha vida, digamos, até hoje, só sofrimento espiritual e psíquico. Você sabe o que é você ser perseguido 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo seus perseguidores, vendo eles, os outros não vêm, não tem como você conversar, digamos, com outros, porque eles não vêm, mas você vê. E você sabe que desde criança você lembra e vê que eles estão na sua cola, que você vai num lugar, num shopping, e você não vê só pessoas no shopping. Você vai no centro de uma cidade, numa praça, você não vê só pessoas lá. Você vai em qualquer lugar, numa casa, você não vê só os moradores daquela casa. Onde quer que você esteja, você nunca está realmente sozinho. E sempre está pessoas ou seres que querem sempre te jurar, te arrebentar, te destruir sua família, destruir você. E aí? Você queria essa vida? Já existiu situação, para eles terem uma ideia. Pode falar. Né, de às vezes eu ir discutir com você e ali na discussão eu falando que nós somos um casal comum, né? Nós sim, claro, como qualquer outro. Nosso desentendimento e tudo. E às vezes eu discutindo com você, eu olhar na sua cara e ver que você não está me ouvindo. Que você está ouvindo outro ser falando junto comigo. Já aconteceu várias vezes aqui em casa de você, a pessoa, não é fácil, eu imagino que não seja, porque você está ouvindo o que eu estou falando e está ouvindo ao mesmo tempo outro ser ali que eu não consigo ver,
mas que está ali interagindo com você ao mesmo tempo e você tendo que lidar com essas duas situações, né? Fabiana é testemunha ocular de todas essas coisas. Então, não tem. Algumas pessoas podem, assim, me desculpe, é infantilidade. Ai, o Marcelo é o máximo. Ai, o Marcelo é o paranormal Master Mega Blaster Power Tap. Ai, se eu tivesse as paranormalidades do Marcelo, se eu tivesse a mediunidade ou os contatos alienígenas, tudo seria mais fácil. Eu digo para vocês que não. Se torna mais difícil. Não é fácil, não. Muito mais difícil, porque você vê que as pessoas que estão ao seu redor sofrem por sua causa. Então, não fala besteira. Eu digo porque eu sei o que eu estou falando. Se eu pudesse seguir sem ver espírito, sem ver ser, sem ver nada, apenas meditando, fazendo um trabalho mais sutil. Sutil é uma coisa leve, branda, suave dentro de mim. Pudesse trabalhar o meu ser ao ponto de deixar o consumo de carne, deixar o consumo de álcool, vicissitudes humanas, pornografia, deixar a terra em si, o gosto, o apreço pela terra. Sem precisar de ter que ver um ET ou um espírito. Eu pudesse trabalhar isso sutil dentro de mim, mudando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, e morrer nesse estado sutil de consciência. É um estado muito maravilhoso do que o estado em que eu vivo, que é um estado muito frenético e barra pesada. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Entenderam? Então, continuando. Interessante, eu tenho uma pergunta. Embora pareça que quase ou nada é do assunto, é o seguinte, exemplo. Sou um dos seguidores do canal. Saindo do catolicismo e de suas práticas, parabéns. Utilizando tudo o que nos mostra para nos proteger espiritualmente. Até aí tudo bem. E de repente uma intuição religiosa de uma santa bem conhecida lhe manda a imagem dessa entidade religiosa com o seu nome escrito no coração desta imagem. O que você faria? Sai da minha cara, eu te repreendo em nome de... Opa, tudo bem, eu voltei, peraí. Simplesmente tira da sua mente. Abomina, olha, eu retiro da minha mente. Ou você faz uma meditação, faz a meditação rapidinha da esfera de proteção energética. Porque eles estão bombardeando, tentando te buscar de volta. No meu caso, isso aconteceu esta semana. Eu, como sou carteiro e tenho como padrão tratar correspondência que não tenha nenhuma destinação, no meu caso não tenho interesse neste ser. Rasguei essa imagem e a destruí completamente jogando no lixo. Foi aí que recebi uma violenta e forte ataque espiritual que elevou minha pressão arterial e causou um mal-estar no estômago, forçando uma defecação forte. Aquilo parecia a ameaça à minha vida. Isso é real, eu acredito. Isso acontece mesmo, é um ataque fortíssimo. Só saí disso com muita meditação e banhos de descarrego dessa e hoje estou mais ou menos bem. E aí, se fosse você, o que faria? A mesma coisa. A mesma coisa, eu não mudaria nada do que você disse. Seria igual. Até um rapaz que eu faria a mesma coisa e colocaria fora esse ser por ter te atacado no astral. É, isso é mesmo, tá certinho. Então vamos continuar aqui. Todos os híbridos possuem algum tipo de paranormalidade? Ou existem híbridos que não as possuem? Ver espíritos, ler mentes, etc. Olha, você pode a princípio no começo não, mas depois você desenvolve mesmo não querendo. Híbridos são muito, mas muito paranormais. Você pode não ser de início, mas depois isso aflora e isso acontece. Mas eu digo para vocês, o híbrido ele não tem apreço à religiosidade, ele não tem apreço às coisas da terra. O híbrido, ele é totalmente como aquela senhora de 71 anos que citou aqui no vídeo, aqui nas perguntas, se narrou em si mesma, entendeu? Então se você, eu adoro meus cachorrinhos, meus gatinhos, não, você não é híbrido. O híbrido é um ET. É um ET, os alienígenas fazem, é como se fosse eles pegando eles e fazendo uma versão de carne e osso da terceira dimensão. O híbrido nada mais é um alienígena, mesmo que ele não saiba, mas ele carrega características, se ele for um híbrido,
dos que fizeram a hibridização e criaram ele daquela forma. Aí eles são eles purinho, entendeu? Purinho. Então, assim, eu já citei muitas características aqui até agora. Então, se você fazer uma análise até agora do que eu disse, vocês vão perceber, dá para montar em muita coisa na vida de vocês que acompanham no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica no YouTube. Hibridização ocorre apenas durante o nascimento ou pode ocorrer ao longo da vida? Não, é só antes de você nascer. É híbridos, ou seja, geneticamente, antes da mulher engravidar, e o embrião é fabricado na nave alienígena, pelos alienígenas em seus laboratórios, antes da mulher ser fecundada pelo quê? O que chamamos ali do espermatozoide, ou do processo de fecundação. O híbrido é assim. Modificação? Não. Isso aí já são abduções, procedimentos cirúrgicos alienígenas, implantes de chips, alguns ajustes no seu corpo, mas você em si não se caracteriza como um híbrido, que é a criação, a sua origem parte mais para o extraterrestre do que o humano da terceira dimensão propriamente dito. Embora você tenha a característica, o formato, a aparência do humano, mas na realidade você não é humano. Obrigado, Marcelo. Sempre achei que era maluco, me sentia depressivo há 20 anos e nunca entendi o porquê. Hoje não sinto mais nada porque passei a entender tudo que se passou, que se passa em minha vida. Grato. Então vamos lá. Resistindo agora, peraí. Oi, Marcelo. Sabemos que temos nossos aliados e protetores. Os alienígenas que nos dão contato, seja aqui ou no astral, seja de qual civilização for, podem ter relação com, digamos, de quem é um híbrido ou não tem nada a ver? Olha, é muito complexo. Por exemplo, os Colups, eles são o quê? Eles são os meus, eu chamo de mentores. Eles são os meus protetores. Só que eu também tenho protetores reptilianos, draconianos. Gabriel, meu maior, é cheio dos contratos no astral, né, Fabiana? E Fabiana também. Então, assim, não tem muito a ver. É muito complexo, né? Sabemos que temos nossos aliados e protetores. Todo mundo tem. Os alienígenas que nos dão contato, seja aqui ou no astral, seja de qual civilização for, podem ter relação com, digamos, de quem é um híbrido, ou de quem é um híbrido. Olha, todos vocês são protegidos por alienígenas. E tem contato. E tem contato. Você não lembra, né? Mas você tem contato toda noite com alienígenas. Só que, como é que é a dimensão da amnésia, vocês não se lembram. Mas todos... É engraçado, né? O ser humano fica assim. Será que existe vida fora da Terra? Será que existe alienígenas? Ah, eu não sei. Né? Aí vem os governos mentirosos. Não descobrimos vida fora da Terra, né? Ou seja, a Terra, um universo infinito, ninguém se comunicou. Você já viu filme de alienígena? Que as naves voam num vácuo, não tem nada, não cruza com outras naves, não passam perto da outra. O céu o espaço é só esse que navega, né? Ninguém mais está junto. Tem muitos filmes de terráqueos. A nave da Terra está indo para um outro mundo. Você vê aquela imensidão, aquele vazio. Meus amigos, o espaço é lotado, igual o trânsito de São Paulo é lá na avenida, na principal lá de São Paulo, que a gente foi. Fantástica aquela avenida, lá tem o MASP, Avenida Paulista. O espaço tem suas avenidas paulistas. É porque no filme não mostra e também, como eu digo, o céu é criptografado. Não deixam nós vermos o céu como ele realmente é. Vocês sabem disso. Então é tudo mascarado. Posso ser híbrida só nessa encarnação? Sim. Com certeza, eu sou híbrido nessa encarnação apenas. Nas outras, meu eu maior encarnou direitinho, sem nenhuma mudança genética, como no meu caso. Eu sou um híbrido agora. No caso específico da minha mãe, dessa passagem de agora. Vocês veem que não tem uma coisa de colocar você num pedestal acima dos outros. Então, o híbrido depende... Você pode ter sido um híbrido numa outra vida, quem não é agora. Mas alguma coisa aconteceu de errado e você pode ter sido enganado e não conseguiu sair da Terra. São oportunidades, acordos. Ora, uns fizeram acordos passados, que não existem mais hoje. Ora, outros fizeram hoje que pode não existir futuramente. Então, é muito complexo tudo isso. E na nova Terra, na Terra 2.0, é isso que haverá uma nova Terra, vocês podem ter certeza.
não vai ter híbrido nenhum da forma que eu estou falando, a não ser dos próprios dominadores. Deixa eu continuar aqui. Está quase terminando, pessoal. Porque isso pode se fazer necessário, em outros casos não. Pergunte aos alienígenas, porque alguns são e outros não. Porque eu sou pobre, fudido e lascado, não tenho nem casa própria, eu moro de favor na casa do meu pai, né? Porque minha mãe já morreu, então ela não é mais dona. Quem agora é o dono é meu pai. Moro de favor na casa do meu pai. Se meu pai falar assim, Marcelo, vou precisar da casa, eu tenho que caçar um lugarzinho para morar. Tem que alugar uma casa, né? E aí é misericórdia, não gosto nem de pensar. Mas eu falo para vocês, eu não tenho nem onde cair morto. Por que que eu sou pobre, fudido e lascado, não tem nem onde cair morto, e tem pessoas que têm 10, 15, 20 casas próprias, ricos. Né? Por que, por exemplo, né? Nasci no Brasil. Porque eu nasci no Brasil, é fuleirado. Eu detesto o Brasil, né? E muitas pessoas nascem nos Estados Unidos, ainda nascem rico, nascem na Europa e de famílias ricas. Entenderam? Existem casos e casos, acordos. Existem acordos para tudo nessa realidade, né? Porque isso pode se fazer necessário em outros, pode fazer necessários em outros casos não. Em alguns casos isso pode ser necessário, caso contrário o personagem não conseguiria acordar, não tem nada a ver. Quantos não são híbridos, estão acordadíssimos? E quantos híbridos estão aí só na cachaça, só no cigarinho? Estão hiper envolvidos. Eu não acredito em nada disso. Com o planeta. Eu só acredito se eu ver. Aí eu acredito. Mas se eu não ver, eu sou sincero, eu não creio em nada disso. Espera aí. Meu amigo, desce uma picanha, mas aquela mal passada, até suculenta de sangue. Ô, meu bem, tô indo pra casa. Pera aí. Ô, meu amor, não, minha esposa não. Tem muitos híbridos que estão perdidaços. Tem híbridos que estão em nome de Deus. Sai daí, capeta demônio. Se não tinha essa porrada, eu fiquei 20 anos. Eu era fanático ou não era, Fabiana? Nossa Senhora. Eu era fanático, retardado ou não era, Fabiana? É pouco. É pouco? Nossa. E, então, para vocês verem, tem muitas pessoas que não são nada disso e estão extremamente despertas. Mas muito despertas mesmo. Entendeu? Que não tem nada a ver. Né? Não é vantagem para ninguém. Cada caso é um caso astral, um acordo astral. Em alguns casos isso pode ser necessário, caso contrário o personagem não conseguiria acordar. Como eu disse para você, não tem muita lógica. Ou é o que podemos chamar de um bônus mediante acordos interessantes com civilizações. Sim, aí já podemos colocar na realidade essa pergunta, sim. Porque não poderiam fazer em todos que são despertos no astral? Na realidade, né, o que manda é o eu maior. E o eu maior não precisa ser híbrido, né? O que a hibridização é no corpo tridimensional. Porque o eu maior no plano astral espiritual, ele conversa com ET dos mais variados lugares, troca as informações, troca experiências. Então, aqui não é a verdadeira realidade. Quem achar que aqui é a verdadeira realidade está se enganando a viver numa ilusão que não existe. Porque a verdadeira realidade se encontra do outro lado, que é quando, antes de nós nascermos, nós estamos nela e depois de morrermos, nós voltamos para ela. Em alguns casos, os dominadores podem impedir que isso seja feito? Pode, aqui é a dimensão deles, aqui eles mandam e desmandam. Então, tudo são oportunidades. Bom, apesar de não poder afirmar ser um híbrido, me identifiquei com muitas das características citadas no vídeo. Tenho uma dúvida. Algo estranho vem acontecendo com minha visão. Não sei se o bonequinho já está bugando, enfim, acontece aleatoriamente. Independentemente do lugar que olho, por alguns segundos, parece que por parte da imagem fica gelatinosa. Não sei explicar bem,
parece uma falha, muito esquisito. Seria uma falha do holograma, que de repente eu percebo, muito esquisito. Em primeiro lugar, eu te aconselho a procurar um oftalmologista, que pode ser sim algum tipo de defeito do nosso corpo biológico, do olho, né? Nosso corpo ele está em constante degradação, ele está se destruindo dia após dia. Então você pode procurar um oftalmologista. Se o oftalmologista falar assim, olha, não tem nada, teu olho está perfeitinho, tá lindo, sussa, zero bala. Aí podemos levar para o lado astral espiritual, de percepção. Aí se estende a um outro tipo de análise. Aí pode ser isso como tantos outros fatores. Mas primeiro a gente tem que descartar a parte biológica. Porque o nosso corpo, como eu disse, ele se degrada dia após dia. Descartando isso, passamos para a parte espiritual. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já respondi a todas as perguntas. Se a sua pergunta em si não foi respondida de forma a ter sido lida, mas ela foi respondida no contexto em geral de outras perguntas. Eu espero ter podido, né, ajudar você a entender sobre isso com mais clareza. Nos primeiros vídeos eu expus a mim, expus a minha família, expus a minha história. E nesse de respondendo essas perguntas, para abordar mais esse assunto sobre os híbridos, é onde eu coloco a você sempre abrir e expandir a sua mente. Não estou aqui para brincar. Estou aqui para falar com pessoas sérias e determinadas. Pessoas preguiçosas, pessoas que murmuram demais, pessoas que criticam, pessoas que não conseguem entender a consciência cósmica. Eu sinto muito por isso. Mas eu falo com pessoas que são híbridas, não são híbridas, pessoas que são conscientes, pessoas que buscam, pessoas em um grau maior de raciocínio, outras em graus menores, mas todos buscando com todas as suas forças compreender. Aqui não é a realidade. Aqui não é a realidade. A realidade se encontra fora daqui. E é isso que é o meu trabalho, fazer você enxergar e ter essa perspectiva. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, muita paz e luz a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. A minha Fabiana. Fabiana, me presta aí. Olha só, enquanto eu comecei o vídeo, enquanto eu comecei o vídeo, o reptiliano já, olha só, essa mulher ela é top, ela é demais. Olha aqui, enquanto eu comecei o vídeo, vocês viram como é que tava. Olha o reptiliano que ela tá fazendo. A língua do bicho. Deixa eu ver essa minha. A minha é pequenininha. Mas olha aqui. Olha que bacana. Ó. Isso aqui é só a cabeça. Vai ter o corpo, os músculos, a cauda, os braços. Olha o reptiliano. E aí? Aí vai falar. Fala reptilianês com você. Eu vi um cara falando reptilianês uma vez. Você lembra, né? Ele falou que não entendeu não, que não é reptilianês não, você quer safadez mesmo. Toma aí. Pessoal, muito obrigado, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.